E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Elson e no vídeo de hoje a gente vai aprender como estilizar nossas páginas da web. Então se você gostou do tópico, já aproveita para deixar o like, apoiar o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva que semanalmente eu vou trazer novos vídeos. Então vamos nessa. Para a gente estilizar a página, a gente usa uma folha de estilo, que nada mais é do que um documento de CSS. Então o que seria esse CSS? Se a gente pegar o pé da letra, pessoal, CSS significa Cascading Style Sheet, ou seja, é uma folha de estilo em cascata. Imagina que tu criou aí um projeto para algum cliente e aí o título principal lá é curso de desenvolvimento web. E aí o cliente olhou e disse, tá bacaninha, mas eu queria que fosse aí um título mais atraente. E aí ele pediu as seguintes configurações, olha, eu quero que tu aumente um pouco o tamanho da fonte, eu quero que tu mude a cor dessa letra que está muito apagadinha, e eu quero também que tu afaste aí esse título aí um pouco dos outros elementos. E para finalizar, eu quero que tu ponha aí também um fundo colorido nesse título. Então, para a gente conseguir isso, pessoal, a gente vai ter que criar uma regra de estilização. Ah, bacana, Elson, mas como é que eu crio essa regra de estilização? Bem, pessoal, a regra de estilização é bem simples. A gente vai selecionar de algum jeito o elemento dentro do nosso documento e a gente vai fazer algumas declarações, dizer, olha, a cor eu quero agora é essa, o tamanho da fonte eu quero é essa. Então você vai selecionar o objeto e fazer as declarações de onde você quer fazer a alteração nesse objeto. Aqui eu peguei como exemplo aqui o próprio H1. No caso a gente selecionou o nome do H1 aqui e aí para a gente colocar esse conjunto de declarações, a gente coloca ele aqui entre chaves. Aí, por exemplo, a gente vai aqui dizer, olha, eu quero pegar a cor e colocar azul. Eu quero pegar o tamanho da fonte, o font size, e colocar agora 12 pixels. E aqui está um exemplo. Aqui a gente pegou, por exemplo, o parágrafo, a gente colocou o nome do elemento que é P, aí abriu e fechou as chaves aqui, e dentro desse corpo aqui dessas chaves a gente vai passar todas as declarações. No caso aqui a gente pegou a propriedade color, que é no caso a cor do parágrafo, e disse que ela tem que ser agora vermelha. Pegou o alinhamento do texto e colocou no centro. Aí outro jeito da gente estilizar os elementos, pessoal, seria a gente pegar esse elemento, a gente cria um atributo para ele aqui, que pode ser uma classe ou então um ID, e aí a gente cria uma regra para esse atributo. Por exemplo, aqui eu peguei o elemento H1, que é o nosso cabeçalho, e aí eu criei uma classe. E aí, na hora de a gente criar essas regras de estilização, ao invés da gente utilizar o nome aqui do elemento, a gente colocou, se for uma classe, a gente usa um ponto. Então, a gente coloca o ponto e o nome da classe. E aí, escreve a lista de declarações. Por exemplo, aqui a gente vai fazer o que o cara pediu lá em cima. A gente aumentou o tamanho da fonte, que agora vai ser 30 pixels. A gente colocou o nome do texto, que era preto, agora vai ser branco. A gente colocou uma margem. A margem é o espaço fora do elemento. Por exemplo, imagine que isso aqui fosse um elemento e que ele tivesse bem aqui assim, né? E o cara dissesse, não, esse aqui está muito em cima lá desse outro elemento de cima lá, eu quero que tu afaste um pouquinho. Então, com a margem, a gente pode acrescentar aqui pixels para afastar ele. Podemos afastar de algum elemento de cima, como aqui, né? Ou se ele estiver muito próximo de outro elemento aqui na lateral, a gente pode acrescentar a margem à direita e a margem à esquerda, que ele vai fazer esse movimento aqui afastando-se do elemento vizinho. Então é bem simples a questão da margem, né? E o fundo aqui a gente pode utilizar aqui o nome, que é background, que significa fundo, né? Background color, porque a gente pode modificar várias propriedades do fundo. A gente pode modificar as bordas, pode modificar o tamanho, pode modificar a cor. E aí é por isso que a gente disse aqui, olha, eu quero modificar a cor do fundo. E aí no caso aqui a gente está atribuindo uma nova cor, que é a laranja. E aí, como eu falei anteriormente, a gente pode utilizar uma classe, que é simbolizada por o P, e o nome dessa classe, ou a gente pode usar um ID, que o ID é simbolizado aqui pelo jogo da velha. Tu vai colocar o símbolo do jogo da velha e mais o número e mais o nome do ID. E aqui a gente passa a lista de declarações, que vai compor a nossa regra de estilo. E aí é bem fácil, depois que tu cria essa classe aqui, aí tu pode dar essa classe aqui como um atributo para qualquer elemento. E aí qualquer elemento que tu colocar essa classe aqui, ele vai receber todas essas estilizações que a gente definiu na classe. Aí, por exemplo, aqui, ó,
Aqui a gente tem o cabeçalho, e aí a gente criou aqui uma classe de estilização. Aí quando a gente coloca essa classe aqui no elemento, aí esse elemento vai receber todas essas estilizações. Aí, por exemplo, aqui ele vai sair desse formato aqui e vai ficar agora desse jeito aqui. No caso, ele recebeu o fundo, a cor da fonte. E aí a gente pode fazer isso tanto usando a classe ou então o ID. Aqui está um exemplo usando a classe e aqui está outro exemplo usando o ID. Aí outra pergunta que poderia ficar aí era como é que a gente pode inserir a estilização na página. O primeiro jeito seria a gente usar essa estilização direta no elemento. Então a gente pega o H1 aqui, cria esse atributo estilo e cada regra a gente vai colocar, lembrando que tem que ser aqui entre aspas dupla ou então aspas simples. Aí a gente vai colocar a primeira regra, por exemplo aqui colocou o fundo e disse que vai ser um laranja avermelhado. Outro jeito seria a gente utilizar aqui dentro do nosso texto, a gente vai criar esse marcador de estilo. E aí a gente vai criar a classe ou então esses IDs. E aí dentro desses IDs aqui a gente vai passar todas as nossas regras. E aí depois é só atribuir ao elemento que nem a gente fez lá no exemplo anterior. E por fim aqui, pessoal, seria a gente criar uma conexão entre a nossa página e algum arquivo externo. Esse arquivo externo pode estar hospedado, por exemplo, na internet, ou então pode estar no nosso projeto, mas em um outro arquivo. E aí, para a gente fazer essa ligação entre a nossa página, a gente vai dizer aqui, olha, eu estou relacionando essa página aqui com outro arquivo. E esse outro arquivo lá, a relação que ele vai ter com esse é porque ele vai servir de folha de estilo. Por isso que a gente passou aqui esse rel, de relação, né? E aqui a gente vai passar, esse href seria a referência desse outro documento. A gente vai dizer que ele... E esse href aqui, ele serve para dizer qual é esse documento que a gente quer relacionar, qual é esse outro arquivo, né? No meu caso aqui, eu falei, olha, o arquivo lá, o nome dele é meu estilo e a extensão é .css. Então é bem simples, pessoal. A gente aprendendo como é que a gente cria as regras e como é que a gente insere na nossa página, aí a única coisa que resta é a gente conhecer algumas outras propriedades. E aí eu recomendo que vocês visitem esse site aqui, que ele é fantástico, é o w3schools.com. No caso aqui ele tem a referência de todas as propriedades que a gente pode usar para personalizar a nossa página da internet. Então aqui, por exemplo, nessa seção aqui que eu tirei o print aqui, eu coloquei aqui o margem. Aí ele está em inglês, mas vocês podem ir também até no site da Mozilla, que lá tem a opção traduzida para o português do Brasil. Mas aqui, por exemplo, tem aqui a propriedade margem, e aí ele vai dizer aqui o que essa propriedade faz. Por exemplo, aqui a gente tem a margem, e aqui ele está dizendo, ó, ele vai setar a margem, ou seja, ele vai configurar a margem de todas as declarações. Aí tem, por exemplo, a gente pode colocar a margem inferior, que é a margem do fundo, né? No caso, ele vai afastar o elemento aqui para cima um pouco, para não ficar tão encostado do elemento que tiver no fundo. E aí tem margem da esquerda, para a gente afastar ele de algum elemento que tiver na esquerda, margem da direita, margem do topo, altura máxima. Realmente aqui tem várias propriedades, vale a pena vocês ir nesse site aqui para vocês ficarem familiarizados com algumas outras das propriedades que a gente pode modificar através do CSS. Então, para internalizar mais esses conceitos, pessoal, a gente vai estilizar agora uma página que eu criei aqui.